E aí, cara, eu sou Jackson Honey e estou continuando os vídeos aqui especiais de Star Wars. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Star Wars Episódio 4. Não vou falar nada técnico, nada específico, porque isso tem aos montes aqui no YouTube. Então eu vou falar sobre o meu ponto de vista e sobre o que eu acho, cara, e o que ele representou ali pra mim na época em que eu conheci Star Wars, mano. É o Star Wars clássico. E se você não tá inscrito, mano, se inscreve. Aqui é um vídeo todo dia de Star Wars garantido pra você. Você pode entrar no canal. Se tiver algum outro jogo, alguma outra coisa, sempre durante o dia você tem um vídeo de Star Wars. Isso não falta aqui, isso eu garanto pra você. O que vier depois é bônus, mano. Então vamos aí ao episódio 4. Se você não assistiu ao vídeo sobre o episódio 1, 2, 3, recomendo que assista, cara. Que daí você vai ter uma noção do meu ponto de vista sobre esses filmes. E o episódio 4 é o meu primeiro contato que eu tive com Star Wars, cara. O primeiro filme que eu assisti foi justamente esse. Na época era possível, na época em que eu assisti o episódio 4, era possível eu assistir o episódio 5 e o 6, porque eles passavam na televisão, mas quando eu fui assistir, era o episódio 4, né? Foi até que bom isso, porque daí eu pude meio que já começar seguindo a linha ali do comecinho, porque na época em que eu tive contato com a trilogia clássica, era porque ela passava na televisão. E justamente era o episódio 4, cara. No começo de tudo, agora um apanhado de quando o filme foi lançado pra vocês. Eu não sou tão velho, quando passou o Star Wars Episódio 4, eu já tinha nascido e já fazia muito tempo. Eu assisti, eu acho que era mais ou menos em 1997, a época em que eu assisti aí o Episódio 4, mais ou menos. Então, a trilogia clássica já estava aí há vários anos, então eu não peguei a época do lançamento do filme, todo aquele frisson e aquele tipo de coisa, mas Star Wars já tinha uma fama, Star Wars já estava conceituado no mundo, já tinha o episódio 4, 5 e 6, já estava tudo aí disponível pra galera assistir. Mas o meu contato foi ali em 1997, mais ou menos, que até um pouquinho antes, porque daí eu nasci em 1992, então 93, 94, 95, 96, 97, eu acho que eu tinha aí, 5 anos, cara. Então esse foi meu primeiro contato aí com Star Wars. Então eu lembro bem naquele momento que eu assisti Star Wars, né? Porque ficou muito marcante pra mim por causa das lutas de sabre de luz, não das lutas em si do sabre de luz, mas do sabre de luz em si. Porque até no episódio 4 não tem grandes firulas ou grandes coisas assim com o sabre. A gente tem ali só um embate do Obi-Wan e do Darth Vader, e aquilo pra mim ali já meio que bastava. Naquela época eu não tinha a visão de que, nossa, essa luta parece que é meio feia, né? Meio mal feita. Como eu era uma criança bem mais nova do que quando eu assisti o episódio 1, 2 e 3, eu fiquei impressionado com aquilo, cara. Eu já tinha visto algumas outras lutas de espadas medievais e tal, mas era uma luta com espadas que brilhavam, e era isso que chamava minha atenção como criança naquela época. Nem tanto por roteiro, mas geralmente o que eu foquei, cara, eu fiquei meio que maravilhado quando eu assisti o começo do filme, porque começava em um outro planeta, o outro planeta tinha dois sóis. E realmente, pra mim, aquela cena do Luke olhando o pôr do sol, pra mim, cara, eu tenho ela dentro de mim até hoje, cara. Então, então, com certeza você pode imaginar que o episódio 8 realmente me impactou muito, principalmente por causa disso. Porque eu, como criança, naquela época em que eu via essa cena, e de novo, eu via me espelhado no Luke. Porque o Luke, até então, ele era um garoto normal, que não tinha nada na vida a não ser aquela vidinha de merda. Ele tinha ali um pequeno sonho de pilotar uma nave. Quisera eu, naquela idade, eu também eu me imaginar como um astronauta ou como um piloto de caça ou alguma coisa do tipo. Ia ser realmente bacana se eu conseguisse. Isso era meio que um sonho do Luke, né? Se tornar aí um piloto, né? A gente sabia que tinha naves no Star Wars e o Luke queria pilotar, então é uma coisa que qualquer criança pode se espelhar ali ou coisa do tipo. Então, esse tipo de coisa em qual a criança se espelha naquilo que ela está assistindo é muito marcante, é muito bom. Isso em Star Wars, principalmente, quando você vê que o universo, quanto mais você assiste, mais você vê que esse universo é grande. Você pode se inspirar nos personagens. Isso, pra mim, tinha uma representatividade muito boa, cara. Porque naquela época eu não tinha maldade com o filme ou qualquer coisa do tipo. Eu não sabia que o filme era aquele filmão que ele é hoje, entendeu? Hoje em dia, se você
pegar os olhos de hoje em dia e olhar para o passado, você vê que aquilo é clássico. Se você correr atrás das informações, você vê que foi uma febre que, tipo, muitas pessoas, muitas pessoas não tinham acesso a histórias como Star Wars naquela época. Toda uma gama de novas chances foram abertas aí depois desse primeiro episódio, né? Que foi o episódio 4 naquela época. Muitas pessoas ficaram maravilhadas com aquilo, porque não tinha mercado assim, cinematográfico que era isso. Ele foi o primeiro blockbuster, o primeiro filme que juntou muita gente pra ir assistir no cinema, cara. Porque imagina só, você nunca teve contato com qualquer outro filme assim espacial ou que tivesse uma aventura mais jovial, mais focada num público jovem. E Star Wars é bem que isso, ele é focado para um público jovem. Naquela época, quando tinha algum filme espacial ou alguma outra coisa nesse tipo, era um filme mais cabeça, era uma coisa para mais até que adulta do que juvenil. E Star Wars é meio que quando ele foi lançado foi para isso, foi para pessoas jovens e crianças. Ele não tinha ambição de ser algo para um público mais adulto. Se ele fosse para um público adulto, ele seria até um filme mais sério e várias outras coisas não iriam acontecer. Seria um filme até que focado assim no espaço e você saberia como que o espaço funciona e tereréu, esse tipo de coisa. Mas não, Star Wars é uma aventura espacial. É basicamente isso, é para você sentar, assistir e ser levado para aquele mundo. E no caso, o personagem Luke Skywalker, ele traz você para aquele mundo, porque ele é um garoto normal daquele mundo que tá conhecendo algumas coisas novas, né? E o sonho dele é sair daquela vidinha de merda. Até porque ele quer conhecer outros lugares, ele já tem esse instinto. E eu acho que todos nós temos esse instinto de não querer ficar sempre na mesma. A gente tem o instinto de querer ir, almejar alguma coisa a mais. Até o momento em que ele descobre, né, os dois droids e o R2-D2 tem aquela missãozinha básica dele, que era encontrar o Obi-Wan, e quem ajuda ele a encontrar o Obi-Wan, assim, em termos, né, é o próprio Luke Skywalker. E o Luke Skywalker descobre o tal do velhote, o tal do Obi-Wan, cara. E o Obi-Wan explica algumas coisas pra ele, e isso dá mais o senso de curiosidade pro Luke, né? Só que em meio a esses dois se conhecendo tudo, tem uma coisa que ficou muito marcante pra mim. Eu já até disse isso lá no primeiro vídeo, que é a cena do Obi-Wan entregando o sabre pro Luke. Aquilo representa, pra mim pelo menos, representava algo novo, algo mágico, algo que eu nunca tinha visto na minha vida e ficou muito marcante na minha mente, né? Assim como o Luke, assim como a cena do Luke olhando pro pôr do sol se tornou marcante pra mim, mas alguns anos depois. Mas essa cena foi a cena que eu falei, caraca, então tem muito mais coisa dentro desse universo. Daí, eu acho que foi essa cena que fez eu gostar tanto de Star Wars, né? A descoberta de algo diferente, algo novo dentro de um mundo que o personagem já conhecia, né? Basicamente isso. Só que ali tem um ponto chave nesse momento aí, que é quando o Luke volta pra casa dele e os tios deles estão mortos, né? Teve um ataque lá. Se você conhece o universo estendido de Star Wars, você sabe quem que destruiu a casa dos tios deles, você sabe quem que tacou fogo, você sabe quem que matou. Eu não vou contar pra vocês nesse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, cara, porque eu acho que Star Wars não seria o que é hoje se esse personagem não tivesse interferido ali nesse momento da história. E se você só acompanha os filmes, você não tem noção de quem ele é. Mas ele é um outro personagem que também é muito importante dentro da história, mas no universo expandido é realmente legal você descobrir quem que foi que fez isso, cara. Então não vou contar pra vocês, vou falar disso no futuro, né? Então vamos seguindo a história. O Luke, ele começa a conversar com o Obi-Wan, ele começa a ver o que o Obi-Wan faz diferente, ele manipula a força, ele vê o Obi-Wan fazendo o truque de mente, até o momento que a gente é apresentado ao fodelástico Han Solo, né? Os dois se conhecem dentro da cantina. E quando eu vi o Han Solo pela primeira vez, foi quase a mesma coisa, cara. Só que eu falei, caraca, o Han Solo, ele é um cara mais velho e ele já tá dentro do universo, ele sabe como que o mundo funciona. O cara é um contrabandista, o cara sabe se virar muito bem. A gente já entende isso pela primeira cena da cantina. Quando eu vi a primeira vez a cena da cantina, eu não me recordo se era aquela versão em que o Han Solo atira primeiro ou se era aquela outra versão em que o Han Solo dá a desviadinha com a cabeça e atira depois. Eu não me recordo, mas tem a frase emblemática, né, que é Han atira primeiro.
Então, meu cérebro não consegue raciocinar, eu não consigo voltar tanto no tempo pra lembrar disso, cara. Mas, por via das dúvidas, vamos deixar aí em aberto isso. Eu nunca vou saber, eu não me lembro realmente, cara. Mas isso, se o Han atira primeiro, já dá uma construção do personagem. Você sabe que é um personagem precavido contra aquele universo. Ele tá envolvido em coisas ruins, ele é um contrabandista, ele se lidar aí com gente ruim. E muitas vezes você atirar primeiro significa você ficar vivo. Se você deixar pra atirar depois, significa que, meu amigo, talvez você não dure dentro do universo de Star Wars, porque acontecem coisas e algumas coisas são realmente aí perigosas, né? Então, ele era, em parte, né? O Han Solo é o Han Solo por causa do personagem, nem tanto, mas por causa do ator que foi escolhido, né? O próprio. Caraca, esqueci o nome do cara, mano. É sempre foda. Eu li um roteirinho básico, um roteirinho. Eu escrevo um pouquinho o que eu vou falar, tá ligado? Pra não falar um monte de merda. Mas agora eu esqueci o nome do cara. Provavelmente em algum momento do vídeo eu vou recordar o nome do cara, mas eu esqueci o nome do ator que faz o Han Solo. Eu vou lembrar em algum momento. Eu vou lembrar em algum momento, mas me fugiu agora, mano. Então, é por causa do carisma do ator que a gente tem o Han Solo do jeito que ele é naquela época, mano. Ele tem umas tiradas, tem uns trejeitos e algumas coisas do tipo que foi o próprio ator que incorporou dentro do Han Solo. Algumas atitudes dentro do filme é por parte do ator, cara. Então, isso fica muito diferente. Não é que fica diferente, dá um tom original pro personagem e fica difícil alguém simular esse tipo de coisa. Eu vou até falar eu vou falar alguma coisa nesse sentido também no vídeo sobre o Han Solo. Mas o vídeo sobre o Han Solo eu só vou falar depois que eu concluir todos os filmes da série. Eu vou falar do Rogue One também. Então, fica aí, se inscreve aí no canal que cada vídeo desse tem um pouquinho de mim, mano. Então, a gente tava ali conhecendo o Han Solo, o dono da Millennium Falcon, o cara que era um contrabandista do espaço e pilotava aquela nave de um jeito muito legal, mano. Era uma outra coisa, a gente não tinha só o contato com o velhote Obi-Wan Jedi, não tinha só o contato com o Luke, e a gente tinha o contato também com o Han Solo, piloto fodelástico, mercenário, cara, que é um personagem irreverente. Se você quer um personagem que é um ser humano que você pode achar engraçado ou alguma coisa do tipo, é o próprio Han Solo, cara. Ele é a representação disso, porque o Luke, você se identifica mais pela ingenuidade dele, porque ele nem é tão engraçado e nem é tão sério. Ele tá indo, o filme tá indo e o Luke Skywalker tá indo junto, entendeu? Então você acompanha o filme por causa do Luke, você se sente um pouco como o Luke, você queria ser um pouco como o Han Solo, do jeito que ele é, porque ele é um cara muito legal, e ao mesmo tempo você tem também a presença de um mestre, né? O próprio Obi-Wan, que é um cara que é velho e já tá inserido no universo e sabe de coisas que os dois personagens, né? Tanto o Luke como o Han Solo não tem tanto contato ou não tem tanto conhecimento assim. Então isso é bacana, porque os três personagens têm três pontos de vista diferentes e você absorve coisas diferentes de cada um dos personagens, né? Até o momento aí em que é introduzido a personagem feminina, né, do filme, a Leiazinha, né, que é aí o par românticozinho do Han Solo, né, que é para as mulheres também ter aquele tipo de espelhamento, né. É uma personagem feminina, uma das personagens femininas, só que é uma personagem feminina que é forte dentro do filme, né. Ela não tá ali só pra ser o parzinho romântico do Han Solo, né. Na verdade, o Han Solo fica muito tentando pegar ela. Eu acho que hoje em dia seria até visto com um pouco de maus olhos, né? Porque o Han Solo, ele é um cara meio, como que eu posso dizer, meio machão, meio entrão, né? Mas naquela época, como as coisas mudam, né? Naquela época era meio que cabível isso. Então, para quem assistia, via uma grande aventura espacial, era uma coisa nova, era uma coisa muito legal, muito incrível, sem contar que a gente tinha outros dois personagens, né? Os dois personagens que representam aí em si o lado mal, né, do filme, né? Primeiro, um dos primeiros a gente vê aí é o velhote esquisito, o Moff Tarkin, né? Aquele cara que é só puro osso, né? E a gente sabe que ele tem uma certa autoridade dentro do filme, porque ele não é um cara bocozão, ele é um tiozinho, então pra ele ser um tiozinho, ele meio que tem já um certo respeito ali, e ele é o primeiro cara que você vê que comanda. Só que não tem nada mais impactante do que você ver o Darth Vader a primeira vez dentro do filme, cara. Sempre que você vê ele, você fala, caraca, isso é diferente, mano. O Darth Vader veio aí, eu acho que é um dos personagens
que é do mal, assim, dentro do universo da cultura pop, que ele é mais impactante e se você ver, você sabe quem que é. Você pode nunca ter assistido Star Wars, você pode não gostar de Star Wars, mas você sabe quem é o Darth Vader. Você sabe, cara. É isso, cara. Você pode não gostar, você pode falar que Star Wars é ruim, mas você sabe quem é Darth Vader. Isso é um mérito que só esse filme faz. Eu não conheço um outro filme que faça isso, cara. Isso é um grande mérito desse filme, cara. Star Wars, querendo ou não, você gostando ou não, ele tá de algum jeito dentro da sua cabeça e na sua vida em algum nível de escala. É basicamente isso, cara. Quando você atinge uma certa idade, você sabe o que é Star Wars. Não tem como você escapar disso. E eu acho que nunca vai ter como escapar mesmo. Então, Darth Vader aí é um puta de um vilão, ele tem uma presença muito forte, cara. E a gente tem lá a Marcha Imperial, né? A gente vê o Darth Vader, a gente já escuta a Marcha Imperial, cara. Tanto que não tem a Marcha Imperial no episódio 4, cara. Isso é foda, né? A gente meio que tem essa construção na nossa cabeça. E a trilogia clássica, ela faz isso em vários momentos, né? Até hoje em dia, cara. Hoje em dia, quando você lembra da trilogia clássica, ou se você faz esse exercício mental, tenta lembrar do episódio 4, você escuta a Marcha Imperial, você escuta o Darth Vader vindo, só que a Marcha Imperial não tá nem nesse filme, cara. Isso é um tipo de construção que só Star Wars faz. Você junta tudo que você sabe sobre Star Wars na sua cabeça e você assimila sons a personagens. Você, quando vê o letreiro de Star Wars, você vê aquela música, já depende, se você é um puta de um fã ansioso por Star Wars, esse tipo de coisa, você já arrepia, você arrepia com um simples o toquezinho da força. Então é foda, cara, você ter esse tipo de sensação. São poucos os filmes que fazem isso com a pessoa, de dar uma transportada nela, levar a pessoa para outro lugar. E tipo, quando a música vai junto, você vai junto com a música. E se você escuta a música junto, exemplo, aqui dentro do jogo a gente tem o toque do tema da força, tem o toque imperial, a gente escuta a respiração do Darth Vader dentro do jogo. Então são coisas que transportam a gente para dentro daquele universo. Querendo ou não, a gente vive não vive assim, a gente sente um pouco de Star Wars. Então é foda, cara. Você escutar só o teminha da Binary Sunset, que é aquele mesmo tema que o Luke olha pro pôr do sol, você já sabe mais ou menos o que o filme tá querendo te dizer. Ou você escuta aí o toque da música da Leia, então você sabe, você realmente imagina um pouco do que ela tá sentindo. Isso é foda, porque a música e o Star Wars, se um não tivesse junto dentro do outro, a gente não teria Star Wars como é hoje. Basicamente a gente não teria. E o que acontece, cara? A música se entranha no filme. Então, é aquilo. Tem a história escrita por George Lucas, ele que é o pai, o grande criador disso. E a gente tem aí a John Williams, se eu não me engano o nome do compositor. Ele não trabalhou somente em Star Wars. Qualquer outra coisa que você for lembrar, um filme legal que você for imaginar aí, tipo Jurassic Park ou algum outro, o cara tá envolvido no meio. Então o cara também é um dos grandes gênios, né? Ele na parte de música e o George Lucas na parte de ter conseguido desenvolver e criar essa história aí, no qual ela teve um segmento. Então é foda quando esse tipo de coisa se casa e transforma o mundo, cara. Querendo ou não, Star Wars mudou a maneira que as pessoas assistem cinema, a maneira como que as pessoas constroem filmes, né? Todo mundo depois queria um Star Wars pra você, então existiram vários filmes, várias tentativas de fazer filmes nesse mesmo segmento de Star Wars. Alguns conseguiram um pouquinho de notoriedade, mas um pouquinho porque era um pouquinho mais diferente, né? O que meio que o Star Wars fez no cinema, Star Trek tentou fazer ali dentro da rede de televisão. Então, né, as duas coisas meio que elas são de um jeito parecido, algumas coisas lembram uma outra, mas o que deixa uma coisa ou outra legal ou não é a diferença dos dois. Então, Star Wars veio e meio que criou um segmento para filmes espaciais, esse tipo de coisa. Um filme espacial ele não precisa ser enlatado só de pessoas indo para o espaço, você pode criar coisas ali. Então, Star Wars meio que criou uma pequena necessidade nas pessoas e as pessoas ficaram loucas por causa de Star Wars, por causa dos personagens que são ricos e do universo que nem sempre foi contado tudo, porque ali quando começou
a gente já teve o começo no próprio episódio 4. Então tinha coisas antes, embora a gente só veio saber depois aí, né, o episódio 1, 2, 3, como que era o começo daquilo. Mas o próprio George Lucas já tinha a ideia base daquilo tudo. Então, pelo episódio 4, a gente conheceu os personagens e tudo. E é aquilo, ele abriu preceitos, né? Ganhou Oscar. O filme, ele tem um roteiro que ele é amarradinho, digamos assim, apesar dele começar ali no episódio 4, Uma Nova Esperança, tanto que o título Uma Nova Esperança veio depois pra ele, não sei se você sabia disso, mas o título Uma Nova Esperança veio depois. Então, tudo no filme ele casava, os personagens combinavam, o enredo combinava e o vilão era um cara legal na história. Só que se você começar a pensar algumas coisas, esse próprio Star Wars ele já serve como ponto base para você meio que tirar algumas críticas que existem em cima de Star Wars. Porque, cara, o episódio 4 ele veio e abriu precedentes, cara. Então, o Luke Skywalker, o jovem fazendeiro. Um jovem fazendeiro, cara. Ele é um moleque, ele tá aprendendo a mexer com sabres de luz, ele tá conheceu quem que é o Obi-Wan por pouco tempo. Ele teve um treinamento levezinho, mas na sua base ele era simplesmente um fazendeiro. Então, você falar que o próprio Luke Skywalker não tinha tanto domínio da força ou coisa do tipo, meio que é inválido, porque, cara, é uma história, você tem que ser transportado pro mundo dele. No final você vê o Luke conversando com o Obi-Wan mentalmente, você vê o Luke tendo manipulação da força, esse tipo de coisa, mas tudo muito orgânico e encaixadinho dentro do filme. Então, são coisas que acontecem no universo de Star Wars e, tipo, algumas pessoas lembram disso e meio que hoje em dia estão desacostumadas, digamos assim, né? Ou tiveram maus hábitos no segmento para os filmes que vieram depois. São coisas que sempre estiveram dentro de Star Wars, são elementos e alegorias que as pessoas meio que esquecem nos filmes mais atuais. Então, não é que o público ficou chato, é que as pessoas, quando assistiram Star Wars, assistiram em uma época em que só tinha uma coisa. Quando veio Star Wars, consumiu Star Wars, e hoje em dia o produto muda, o produto vem de um jeito diferente. E o que acontece é, por exemplo, eu posso dar um exemplo como um celular. Antigamente você tinha os celulares que não tinha Bluetooth, não tinha conexão Wi-Fi, não tinha nada, era aquilo. E o celular foi sempre evoluindo, e nessa meio de cadeia de evoluções sempre teve celulares merdas, basicamente. Sempre teve vários celulares merdas, e você vai mais naquele que o seu gosto te agrada mais. É meio que subjetivo a espera e a expectativa. Então, o episódio 4, quando ele foi lançado, não tinha uma expectativa, você não tinha um hype por aquilo, tanto que o George Lucas lançou o filme no cinema e sumiu do mundo, porque ele estava com medo que o filme fosse uma bosta e que ninguém fosse receber bem. Mas a grande surpresa é que Star Wars vingou, cara, tanto na crítica, tanto como inovação naquele momento. Foi original, cara, era uma ideia original. Então, e deu certo, porque ela também podia dar muito errado. Mas ela veio exatamente no momento certo. Ela criou meio que uma necessidade das pessoas para aquele tipo de segmento de filme. Então, a minha análise, ao meu ver aí, cara, do Star Wars Episódio 4, ele só veio como algo inovador. E na minha visão de criança, ele veio como uma coisa inspiradora pra mim naquela época. Que era uma coisa nova, era incrível o sabre de luz, tudo. Por mais que não tivesse grandes lutas, né? Porque é triste a gente assistir o Obi-Wan lutando com Darth Vader, mas não quando você é criança. Talvez quando você viu que aquilo envelheceu e ficou meio datado, talvez, do tipo, né, o seu cérebro meio que possa desgostar daquilo ou não. Mas é isso daí, cara. Esse é o meu apanhado aí sobre o episódio 4. Tudo que eu falei aqui, eu trouxe da realidade, do que eu sei de Star Wars e do que eu carrego comigo, cara. Então, do jeito que eu falei aqui, você não vai encontrar em nenhum outro canal. Então se inscreve, deixa o like. E também vou fazer sobre o episódio 5, 6, 7, 8 e todos que vierem depois. Então se você não está inscrito, se inscreve, deixa o like e fui!